Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Filhinhos, esta é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestem, ou se manifestasse, que nenhum deles é um dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Amém? Até aqui está ótimo. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe os irmãos. Eu fui orientado a pregar sobre isso hoje aqui, e João tratou de maneira explícita a presença do anticristo na igreja, e já vou falar o que é o anticristo para você, e você vai entender também um pouquinho sobre isso, mas antes de nós chegarmos, a finalidade, a missão, o objetivo de Satanás com este homem, tá? É importante nós entendermos o papel, o objetivo, a missão, a presença do Evangelho na nossa vida, porque quem estuda, quem se aprofunda nesse conhecimento chamado Jesus, quem entra por dentro desses acontecimentos que o nosso Senhor cumpriu, ele vai saber, obrigatoriamente ele vai saber o que Deus requer disso tudo, E são ali não só promessas inseridas na missão do nosso Senhor, como também julgamentos que vão vir em torno do que ele ofertou, tá? Então a escatologia, que é o estudo ou a doutrina das últimas coisas que está na tua Bíblia, não teria sentido nós termos um contato com esta revelação se nós não entendermos bem o que Jesus veio fazer aqui, ou então entendemos bem quem é ele de fato, tá? Então, obrigatoriamente, quem estuda o Evangelho, obrigatoriamente quem está ali intimamente ligado com o que Jesus pregou, com o que ele ensinou, ele sabe que Jesus é um cumprimento messiânico, que ele veio à terra para cumprir aquilo que Deus havia falado pelos profetas, e que a obra que ele iniciou, que ele começou por intermédio da sua morte e da sua ressurreição redentora, ela vai ter um desfecho, ela vai ter um final, tá? O cumprimento, a missão que o Senhor veio cumprir aqui nessa terra, a sua salvação, tudo que ele veio realizar aqui, tem uma consumação. São dois aspectos de uma única obra. O que ele começou, ele vai terminar. O que foi efetuado na cruz vai ter uma consumação. Deus, ele procura agora trazer à tona esses fatos para alarmar e despertar entre nós essa esperança ou esta fé de que nós estamos sendo encaminhados para um juízo, para um acontecimento final. E eu vou falar aqui algumas importâncias
sobre a consumação, mas, primeiramente, deixar claro a você que Deus não assina o fim do mundo sem o Evangelho. Ele não traz uma sentença sobre a humanidade sem antes dizer a ela que Ele deu um filho para salvá-la. Nós não temos um Deus aqui, tá? Especializado em matar, em aniquilar e destruir. Nós temos um Deus de amor, que provou o amor que tem por nós, no Filho que Ele entregou, para nos redimir e para nos salvar. Então jamais a consumação vem antes do Evangelho. O fim não foi escrito primeiro. Primeiro que foi escrito foi um Deus de misericórdia que trabalhou uma redenção dentro da história humana e de uma virgem despojou aquele que deveria ser o teu salvador e o teu redentor. Agora, se você aceitou ou não, isso é uma outra questão. Fato é, orientação minha, nunca comece lendo a palavra de Deus de trás para frente, tá? Pois a ordem tem que ser respeitada exatamente por isso, para você conhecer a luta, a batalha de um Deus que sempre tentou salvar, redimir, não matar. Se o juízo vai vir, tem uma razão. Vou falar aqui agora para você. Mas o primeiro ponto é que o Evangelho exige a interpretação. Ele, melhor dizendo, né? Que o cumprimento do que o pastor eu falei aqui, ele tem um caráter particular na sua revelação. Ele tem um propósito, ele está voltado a deixar claro que Jesus é para todos. Que o Evangelho chegue ao conhecimento de todos os homens. Um dos maiores sonhos de Deus, que o Evangelho me ensina, é que essa realização aconteça, que todo indivíduo que já nasceu de maneira natural, concebida de maneira natural, ele saiba que Jesus morreu por ele, para redimi-lo e para salvá-lo. É o sonho de Deus, é o sonho do Salvador, é o sonho dessa igreja. É o que nós fazemos constantemente aqui. Pregar, pregar, anunciar, anunciar o Evangelho da redenção até que Jesus venha. Fazer com que a mente e o coração dos homens absorva essa mensagem, a boa notícia de Deus, que Ele deu o seu Filho para salvar o mundo, e aquele que crê nele possa ter a vida eterna. É a mensagem que nos sustenta aqui, é a mensagem que nos trouxe aqui, é baseado nisso que esse culto está sendo realizado, no que Ele é, no que Ele fez, no que Ele ofertou, no que Ele lutou para fazer de maneira perfeita a sua cruz, o seu holocausto vivo. Se você não ama isso, se você não tem desejos de buscar esse valor dentro da tua vida, ou então trabalhar isso dentro de você, nós queremos pedir ao Senhor que desperte isso no teu coração. Porque o Evangelho entende que um homem sem Cristo, ele não pode se salvar. Outro ponto importante que o Evangelho, ele deixa claro, antes de chamar o fim, antes de invocar o fim, é exigir a interpretação da importância, do significado, do valor dessa ação. Que de certa forma ao longo dos anos, depois da morte e da ressurreição do Senhor, ficou retida em alguns homens. E nós vamos trabalhar essa realidade, esse problema, porque o caráter, porque a invocação da salvação, a obra redentora de Cristo, não se desenvolveu em algumas pessoas. E ao invés disso, a corrupção, a iniquidade, a desolação crescer, se desenvolver da maneira como está hoje. É um problema que indica uma coisa importante para nós no Evangelho. A corrupção, a iniquidade, a desolação está nesse mundo, indicando um ponto importantíssimo: a falta de Cristo, a falta de Jesus na vida das pessoas. Deus procura agora dois aspectos importantes que eu te mencionei aqui: fazer com que todos conheçam o seu plano
e todos tenham uma interpretação correta e tenham a significação e o valor dessa entrega. E se de certa forma, nessa experiência, isso ficou retido, obstruído, essa obra não foi aceita, não foi admitida, reconhecida pelo indivíduo, pela sociedade, nós vamos entender quais serão as consequências hoje aqui, nesse culto. Para isso existe a doutrina das últimas coisas, para nos explicar quais serão as reações, as consequências de um mundo que infelizmente optou em manter-se na ordem pecadora, ao invés de se arrepender, ao invés de se converter, ao invés de admitir e reconhecer Jesus Cristo como obra de redenção e salvação sua. Tá? O trabalho da igreja fiel não é ensinar a ninguém como ficar rico, não é ensinar a ninguém como ser feliz na vida, como ser vencedor na vida, como ser próspero em todos os sentidos nesta vida, nesse plano material. A missão da igreja é pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é respeitar esses dois aspectos. Ensinar tudo acerca de Jesus Cristo, e não parar até certificar que esta pessoa entendeu e compreendeu que ela está dentro de uma igreja tentando obedecer a Cristo para fugir da condenação, para fugir da ira de Deus. E como já dizia o meu Senhor, não importando se ela tem um braço ou se está lhe faltando um braço, não importando se falta uma perna ou se ela tem o corpo inteiro, porque como disse meu Senhor, o plano do Evangelho não é te pôr fisicamente e materialmente perfeito no céu, mas salvo na alma. Porque é melhor entrar no céu contrariado do que ter todo o corpo perfeito para ser queimado no fogo. Quem testifica diz amém. Então nós não estamos nem um pouquinho preocupados com o que o corpo precisa aqui agora, mas com o que a alma necessita de Cristo para se salvar da segunda morte, que é a destruição total. Amém, cenáculo? Mas sabe que é importante dizer isso, irmão? Porque eu vou falar sobre hoje a pregação de João, identificar quem são aqueles que suportam, que alicerçam, que alimentam o anticristo. Mas não tem como, pastor, começar a falar sobre isso com você, sem antes de tudo falar sobre essa importância, de que antes que todos esses conteúdos fossem revelados, divididos com a igreja, por intermédio de homens que Deus inspirou, que Jesus revelou, Ele fez questão de que nós tivéssemos um contato, que nós tivéssemos acesso a esse propósito principal, tornar Jesus a coisa mais importante da tua vida. E por isso, pelo fato de não ser tão importante assim, que há muitos anticristos dentro da igreja. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Então, o fato da corrupção evoluir na terra é um indicativo de que ela não tem Deus, de que ela não tem Cristo. Tá? Então, hoje, o nosso desafio seria mais ou menos isso: estudar as características, as formas, os comportamentos humanos dentro da história, porque nós, nos aprofundando nesta visão de quem é o homem hoje, seria muito fácil você chegar nessa conclusão, não de que Deus abandonou essa terra, mas de que o homem não quer ele, tá? Então, um olhar crítico hoje para mim, que constrói alguma perspectiva de fé, não tem que estar voltado para Deus ou para a sua forma de administrar a salvação, mas quem é o homem? Porque baseado na corrupção, no pecado, no fato disso existir entre nós e nós não conseguirmos resolver esse problema, baseado nisso que Jesus veio, é baseado nisso que nós pregamos esse evangelho.
Exatamente porque o homem não presta, porque ele está comprometido e corrompido, e ele precisa e necessita de um Salvador. Então, quando você fecha a janela para ver o homem de hoje, você está se tornando uma pessoa irracional, tá? Porque nós não temos problema nenhum aqui, nesses indicativos, desde que sejam verdadeiros. Pois esses indicativos vão pôr em dúvida, inclusive, a modernidade, o festejar de uma nova sociedade, de um novo mundo, como dizem aí a ciência, de uma evolução que, sinceramente, a única coisa que eu vi evoluir é o plano material, é a tecnologia, é a inteligência, porque para mim o homem está mais perverso, mais regresso do que antes, mais primitivo do que nunca, nas suas atitudes. Assusta a corrupção de hoje, ela não fere só, ela perplexa, não é só a igreja não, é qualquer pessoa. O homem comete hoje atrocidades e absurdos que um animal não faz. Então essa evolução ela é duvidosa, contraditória, no sentido que o homem não evoluiu por dentro, ele só evoluiu por fora. Eu costumo dizer aqui na igreja, se você tem dúvidas com a fé e incerteza com a fé, eu te dou um caminho para você poder melhorar isso aí. Você não precisa crer que Jesus é Deus, nem que Ele é o verbo encarnado do divino, nem que Ele vai voltar e vai encerrar esse plano como eu te falei. Parta do princípio, o que será o mundo daqui a alguns anos. E se há esperança para nós aqui nessa terra, se você fizer esses levantamentos do tipo, até quando vamos confiar que um homem governe sobre nós? Até quando vamos confiar? Suportar esta confiança de que as instituições, de que os governos, de que as políticas estão bem preparadas para governar o caos que nós estamos vendo aí. A hora que você perceber que todas elas estão tão corruptas quanto o povo, a hora que você chegar nessa conclusão de que não há um justo sequer, você vai sentir medo, você vai sentir um tremendo vazio dentro de você, vai perder o chão dos teus pés, e vai começar a sentir falta, em desespero, vai começar a sentir a necessidade de saber exatamente se há um Deus aqui entre nós, capaz de nos dar uma alternativa, uma forma, uma válvula de escape, que não seja só o cotidiano. Algo maior, superior a isso, do que nós estamos vivendo, que é o plano material. E você está aqui para conhecer isso. Eu não me converti, não me tornei pastor por religião, nem por tradição, mas por experiência própria de fé. E sinceramente, filho, eu estou hoje aqui pregando esta palavra, não porque eu sou um idiota, e a última coisa que me sobrou foi Jesus. Porque baseado nesses indicativos, das minhas frustrações, das minhas decepções, das minhas desilusões, de tudo que eu vi na minha vida, de olhar para este mundo e ver que não dá para confiar em ninguém, eu só vejo nele a pessoa capaz de me levantar para ser um bom homem e de me salvar da ira de Deus. Queria que você abrisse o texto, irmãos, de 1 João, capítulo 2, verso, você já está nele inclusive, né? Verso 18, verso 22. Deixa abertinho, bonitinho, aí que você vai ler essa palavra para mim. O pastor
Nessa pregação hoje aqui eu não tenho interesse de identificar o personagem anticristo, o homem em si. Que aliás eu tenho, nas minhas oportunidades que Deus me dá, eu tenho dito o seguinte: meus irmãos, não perca teu tempo de ficar decifrando, tá? Quem vai ser este homem, porque se a Bíblia não quis dizer, é porque não interessa. O mais importante de tudo é nós entendermos, discernirmos e compreendermos quem vai recebê-lo, tá? A minha preocupação maior é essa. Por quê? Porque a gente parte do propósito, do entendimento, da compreensão de que esta sociedade, ela é nada mais do que a organização, a junção de toda uma sociedade que mandou Jesus para o lixo, que descartou a hipótese de se converter e um dia servi-lo, tá? O anticristo é um resultado final de toda a desolação, corrupção e iniquidade que nós estamos vendo aqui hoje, inclusive, sendo representado por pessoas normais, no aspecto humano. E como eu tive a preocupação de dizer a você, filho, não pensa em entender o fim antes sem entender o cumprimento, tá? Conhece Jesus primeiro, sabe o que ele veio fazer, para depois você saber como é que Deus vai terminar esses assuntos. E o anticristo é a mesma coisa, ele não vem primeiro, ele é um resultado final. E tudo que ele fizer, tudo que ele cumprir, tudo que ele fará, baseado no que a Bíblia já antecipou, a nível de tecnologias, a nível de imposições, de ditadura, de novas leis, de novo governo, etc, 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 vai ser com apoio popular. A perseguição deste homem é contra minorias, que biblicamente estas minorias, na visão apocalíptica, são pessoas que se despertaram de antemão, se despertaram pelo arrebatamento da igreja e vão ficar aqui na terra para resolver esse embate de se salvar nesse período de tribulação. Então é mais do que óbvio que todas essas pessoas que foram se salvar no período da grande tribulação, elas vão ter que morrer para isso, porque vão ser confiscadas, perseguidas, por não aceitarem as novas regras e as novas leis. Mas em compensação, até então, a Bíblia me dá total respaldo para entender e compreender que este homem vai ter todo apoio popular. Ele não vai ser nada imposto. Tudo que ele falar e que ele fizer a nível mundial vai ser aceito pelas pessoas, inclusive aceito com festejo, tá? Aceito da maneira possível de acreditar que ele é a esperança e que as coisas vão mudar por intermédio dele. Mas voltando para o lado ainda daqueles que vão recebê-lo, porque o meu propósito com você hoje aqui, lê o texto. Pode ler, versículo 18 e 22, leia. Amém. Então nós vamos entrar no problema agora, de que o propósito, o caráter da redenção de Cristo estarem limitados em certas pessoas, e ao invés de desenvolver a salvação de Jesus, o que nós vemos é a corrupção, em alta escala. Isso é um indicativo de que esta pessoa já rejeitou o plano. Amém? Amém? Amém.
Se ela está no pecado e na corrupção, é porque ela não tem Cristo, não tem Deus. Amém? Amém. Isso, porque biblicamente é fato. Tá? Coisa importante. O anticristo, segundo a palavra de Deus, também no texto de 1 João 4,3, 2 João, versículo 7, biblicamente esta força chamada anticristo representa mais uma oposição a Cristo do que uma reivindicação falsa. Tá? No conceito de muitos, o anticristo, o homem, o sistema, ele seria o falso Cristo, ou seja, aquele que queria se passar por Jesus. Não. É o contrário. Ele vai ser aceito porque ele odeia tudo que corresponde a esse nome. Ele é um movimento contra, não falso. Ele não quer se passar por Jesus. Ele quer ser tudo diferente. Tudo inverso. Isso quer dizer o quê, pastor? Que atende uma demanda na sociedade atual. A nova era, ela consiste nada mais em mudança de ciclo, certo? Porque o entendimento da astrologia, o entendimento da filosofia, o entendimento da religião em si, é que o cristianismo esgotou os recursos que tem com certas pessoas, e que a maioria entende que não está mais apto para ser usado numa mudança de tempo como este, ou então num novo mundo que eles querem construir, tá? Não tem mais utilidade. Então o anticristo, ele atende esse conceito popular de que ele tem coisas a oferecer à sociedade que são melhores e mais capazes de ajudar o mundo do que Cristo. Então João está colocando o anticristo dentro das pessoas, no conceito, no comportamento, no pensamento moderno. Então, enquanto você fica tentando mirar se é o Obama, se é o Bento, se é o... Você está perdendo o teu tempo, porque a Bíblia não está nem um pouquinho preocupada em decifrar a você quem será o indivíduo, quem será o homem, quem será o personagem. Porque o problema maior é esse povo, a sociedade, esse indivíduo, que o caráter e o propósito da redenção está limitado, está distante. Não porque o diabo está impedindo, mas porque ele assimilou já o conceito, a ideia de que ele pode desenvolver uma vida sem Cristo. E de que aquilo que está sendo dito no Evangelho ele não precisa. Olha, irmãos, é muito fácil você ver isso dentro da igreja. Eu não vou nem falar do mundo. Dentro da igreja, você começa a pregar o evangelho puro, ela esvazia. Você traz a filosofia, ela enche. Isso que eu estou falando para você aqui é estratégia. As igrejas estão lidando com estratégias profissionais da psicologia, da filosofia, para encher as suas igrejas. Isso quer dizer o quê? Que elas estão voltadas a tratar de assuntos que sejam do interesse do mundo moderno. E colocar Deus e Jesus, e eu sei lá outro nome, como serviçal. Como providenciador desses anseios, dessas conquistas. Se o evangelho for anunciado com respaldo verdadeiro, hoje igreja nenhuma consegue encher. Já é o medidor disso que eu estou te pregando hoje aqui, de que o anticristo já está dentro das pessoas por intermédio de características, e elas não sabem, de que elas já estão sendo planejadas, construídas, trabalhadas pelo sistema, pelo diabo e pelo sistema, para lá na frente, se estiverem vivas, o receberem como coisa importante. Tudo isso se deve ao fato da questão
de que nada do que está dentro do Evangelho me interessa, é útil para o que eu estou querendo viver agora. Não é algo que nós temos que pensar? Que você fica falando, o diabo chegou aqui dentro da igreja e você fica pensando que ele está aqui, o anticristo está aqui, por intermédio de falsas interpretações, por intermédio de heresias, por intermédio de mentiras. E não. É muito pior do que isso. Ele já está propondo, me perdoem, algo diferente, extremamente oposto. Eu vou dar um exemplo aqui, faz uma experiência. Põe lá no Google o anticristo. Esses dias me mandaram um comentário para mim, pastor, põe anticristo no Google e vê o que vai aparecer. E apareceu o Templo do Salomão, no Google Maps. Daí eu perguntei lá para o indivíduo e falei para ele, qual é a tua explicação para esse fenômeno? Né? De que, pondo um nome anticristo, aqui no Brasil cai o Templo do Salomão que o Macedo construiu. Daí ele deu a explicação dele lá, e eu estava com um colega do lado, eu falei assim para ele, olha aqui o celular aqui, olha o que acontece. Ele falou, Daniel, isso daí é nada mais do que uma linguagem codificada, que as pessoas elas costumam muito discutir entre elas a palavra anticristo, e relacionar o anticristo com a igreja, com o templo, com o Macedo, e o sistema acaba interpretando essa palavra de maneira restrita, de maneira mais pontual. E ele deu essa interpretação, eu achei corretíssima, não é? Corretíssima isso? Chamaram Macedo tanto de anticristo que agora o Google está entendendo que o templo de Salomão realmente é o templo do anticristo. Mas veja bem, mas não é. Tá? O que esse camarada está fazendo, o que ele está trabalhando, é para estabelecer o que na regra soviética da subversão já foi explicado, que é o caos, é a frustração da religião. Ele está trabalhando sim para o anticristo vir, mas ele não é o anticristo, tá? Aquele templo que ele construiu lá é uma prova da desmoralização do que Jesus representou. É como se ele dissesse com aquele templo o seguinte para todo mundo, que o que Jesus fez não tem importância, a importância está em nós voltarmos para o templo e sermos judeus, ao invés de crentes em Jesus. É mais ou menos o que ele está brincando lá. Mas eu não vejo isso como um risco, como um problema baseado no que eu estou pregando aqui, porque o anticristo vai ser o quê? Uma coisa bem pior do que isso. Ele vai ser tudo que ele pode ser de diferente. Ele não vai usar a Bíblia, ele não vai usar o nome Jesus, ele não vai usar nada do que seja relacionado ao Evangelho, ele vai se desprover de todos esses recursos da fé que as igrejas estão usando hoje aí. Aonde ele procura atingir? Qual é o seu propósito que ele procura atingir com as pessoas? A nova proposta. A proposta de organizar tudo que está acontecendo nesse mundo aqui, sem modificar, sem alterar o plano da corrupção. Tornar a corrupção uma coisa mais prazerosa ainda, como sistemática. E é onde entra a questão do primeiro ponto que eu tratei com você aqui. O anticristo já habita dentro das pessoas, desde o momento que elas passaram a se opor, a recusar a necessidade que ela tem com Cristo. Aqui hoje, nesse culto, pode ser que existam pessoas que estão assim, que já não conseguem mais se prender ao fato, ao propósito, de que precisam e necessitam de Jesus Cristo para se salvar. Porque há pouco já se desenvolveu a ideia dentro delas, já foi embutida pelo sistema, pela educação, etc, etc. De que elas poderão ser melhores sem Ele. De que o mundo teria paz, seria até melhor, se esse nome desaparecesse. Se as pessoas não lessem mais a Bíblia, por exemplo, e não discutissem mais entre si o que é certo e o que é errado.
que são as tendências que nós estamos lidando hoje. Que o mundo que eles querem construir é isso, aonde ninguém se oponha ou identifique o errado, porque tudo é lindo, tudo é certo, tudo é maravilhoso, tudo deve ser experimentado. Então esse caráter, essa ideia, esse pensamento que está dentro da igreja, levou João a dizer que o anticristo habita na sociedade e na vida de muitas pessoas sem antes. Aliás, antes dele ser identificado e conhecido como personagem. Você abre outro texto agora que diz isso, em 1 João 2,18, que por intermédio do temperamento, de atitudes e características de certas pessoas, o anticristo está presente na sociedade e presente também na vida de muitos. 1 João 2,18, lê para o pastor. Pode ler. Você já leu, pode ler de novo, não tem problema. Amém? Lê de novo, porque você não leu direito. Qual é a primeira coisa que ele fala lá no versículo 22 e 23, então? Leia. Tem muitas características, mas qual uma destas ele destacou? Que aquele que tem o anticristo dentro de si, ele nega que Jesus Cristo veio em carne. Texto esse que também está em 1 João capítulo 4, versículo 2, pode ler. Amém? Então o que ele está dizendo aí? É uma hipótese de que quando o homem anticristo venha a se tornar líder mundial, ele tenha esse comportamento, esse discurso de que Jesus não existiu. Eu já citei isso para vocês aqui, mas não com tanta confirmação, porque nós damos uma dedução. Por exemplo, se ele diz que Jesus não existiu, ele está contra a história. Então ele precisa de um acontecimento para isso, do tipo um terremoto que estava planejado pela Google recentemente, de fazer novos manuscritos e documentos aparecerem para pôr em dúvida esses que já foram reconhecidos. Inclusive a Bíblia é uma riqueza arqueológica aqui. Eles deveriam ter um argumento muito forte para dizer que Jesus não existiu, tá? Mas digo novamente, ele está contra a história e ele precisa de um argumento muito forte para isso. Mas pode se estender melhor ainda. O que o João está dizendo aí é pelo fato da pessoa não admitir que Jesus veio em carne, no sentido de que se ela admitir, ela se constitui pecadora e miserável. Tá? O anticristo que está nela não deixa ela admitir e reconhecer o pecado, a corrupção. É o que eu te falei aqui. O pecado não existe, tá? Essa palavra não existe, para mim, no conceito, tá? Mundano, na cabeça de muitos aí. Ela é uma espécie de anticristo. Que quando ela diz que o pecado não existe ou que ela não é pecadora, Jesus veio em vão. Mas se ela admitir que ela é uma pecadora e necessita de um Salvador, já há um caminho para ir até a Ele. É disso que João está tratando aqui. O aspecto espiritual, religioso dessa questão. De muitos terem problemas com isso. De reconhecer, admitir os seus erros.
de muitas vezes impedir os impactos da responsabilidade, do que se fez de errado com a vida, com as pessoas, de não ser considerado tão miserável e pecador assim. Então, na medida que você impede esses impactos do Evangelho na tua vida, você está se tornando um colaborador indireto e direto do anticristo. Eu não posso só chamar de arrogante esse indivíduo. João foi além. Eu já chamo de anticristo. Todas as vezes que ele cria a barreira para interpretar e assumir as suas atitudes pecaminosas, iníquas, ele está demonstrando que já prepara um reino dentro de si para que o anticristo governe ele. Porque uma das aptidões do anticristo com o mundo é exatamente tirar dela a responsabilidade, o sentimento de culpa, de remorso do que fazem de errado, e tornar tudo isso lindo, maravilhoso, como nós estamos vivendo nesse exato momento. A gravidade disso que eu estou falando aqui hoje, João entendeu que estava lá na igreja primitiva. Estavam no nosso meio, mas não são mais um dos nossos, porque se fossem estariam aqui o quê? Compartilhando conosco desse temor, dessa vontade, desse anseio, desse propósito de se arrepender, se converter em Cristo. Utilizar a obra da cruz para se redimir e ser para Deus alguma coisa agradável. Usar o Evangelho como luz de regra, de inspiração, de pensamento para essa vida de caos. Entender que sem Jesus Cristo não há salvação. E pôr em dúvida as religiões e os seus ensinamentos, ou a sua importância no âmbito social e religioso. Mas para evitar o conflito religioso e evitar o temor e o sentimento de culpa nas pessoas, nós amenizamos aqui agora essa mensagem e damos um ambiente confortável para que todo mundo se sente bem aqui, sem ser constrangido com a palavra pecador ou com a palavra transgressor ou com a palavra imundo e miserável. Se você tem lutas contra você mesmo, aí dentro de você, conflitos dentro de você internamente, de reconhecer o tamanho da besteira que você fez, de trabalhar isso, no quanto você tem que se arrepender, você já é confirmado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus o próprio anticristo. Se você não valorizar e não reconhecer, não amar, não ter a significação disso, Jesus veio para mim e morreu por mim, sofreu no meu lugar e tomou sobre si a minha condenação. Se você não trabalha isso de maneira profunda, ao ponto de renunciar o seu eu, de entregar tudo que você tem a Ele, você já está trabalhando a perspectiva do rival dentro de você. O que chamam de fragilidade, nós estamos dando um nome hoje para isso aqui, anticristo. O que chamam aí fora de problemas espirituais, é porque eu estou num momento muito difícil da minha vida, é porque eu estou passando por uma situação muito crítica, eu não tenho força, eu não sinto vontade, eu sinto um bloqueio, como se Deus entendesse, compreendesse tudo isso que ela está explicando aí, que o fato dela não ser uma crente em Jesus se deve ao fator da sua determinância material, psicológica, de tempo, momento, circunstância, e a Bíblia fala, não leva esse negócio para o sentimento, para o sentimentalismo, não. O problema dela, o problema dele, é que eles têm aptidões anticristãs. Porque tudo que Deus poderia fazer para te alcançar e me alcançar, e termos a interpretação e a significação do que Ele ensinou, Deus fez. O que você está querendo que Ele faça mais?
Os sinais da vinda dele estão caindo sobre a nossa cabeça. Tudo que é nível de profecia e cumprimento, nós somos a geração que está experimentando isso. Da onde está vindo tanta dúvida, tanta incerteza? Da onde está surgindo? É simples. Se João já tinha essa visão, muito mais eu agora aqui com você. O que está te impedindo realmente de admitir o teu pecado, assumir a tua conversão, eleger Jesus Cristo realmente na tua vida como a coisa mais importante que um homem poderia alcançar? Não são as circunstâncias. É a tua incredulidade. É o teu ego, é a tua ganância, é o teu apego pelo pecado e pela corrupção, é o teu conformismo com o mundo, é a tua aceitação com tudo aquilo que está acontecendo lá fora, que para você é normal, que para você ainda pode solucionar, que para você ainda vai um dia mudar. Está lá o Rio de Janeiro, que fez dizem um dos maiores espetáculos. Eu só vi trapo, só vi samba, entendeu? Só vi skate, só vi funk, eu vi um pouquinho, estava passando lá no lugar que eu estava com a Alessandra, e nós assistimos, falei assim, ó, reflete realmente a pobreza desse país, realmente. Bom, mas não está no mérito da minha opinião aqui, certo? Mas tudo isso banhado com sangue, tudo isso para encobertar as injustiças sociais, a corrupção, a bandidagem, o sistema corrupto, etc, 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 etc. Eles vivem desse cenário, nós não. Eles vivem dessa ilusão, nós não. Pois é por intermédio dessa expressão, corrupção, do pecado incurável, que a sociedade vive hoje, que nós viemos para Cristo. Assumir com Ele esta admissão de que sem Jesus não há vida, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há justiça, sem Ele não há esperança. O que você chamava de dificuldade e problema, a Bíblia está deixando claro que a tua realidade, no que diz respeito a Cristo, de não conseguir desenvolver com Ele uma vida e uma entrega total, é porque ainda há dentro de você aí. Há dentro de você ainda aí uma rejeição. Se você admitir que Jesus Cristo veio nessa terra em pessoa, obrigatoriamente você se constitui pecador. Eu não preciso saber quem é o anticristo, eu estou vendo hoje aqui ele. João 8:44. Melhor dizendo, João capítulo 1, 1 João, tá? Você estava lá, né? 1 João capítulo 1, verso 8, verso 9 e verso 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João trabalhando exatamente a perspectiva da fé. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Olha que coisa interessante. O anticristo ele vem tanto no aspecto daquele que diz que nega que ele vem em carne, como também aquele que nega que o pecado está nele. Vocês vão conhecer muito isso dentro da igreja, de gente dizendo, tá, que não é mais pecador. Para a palavra de Deus, você continua sendo pecador, mesmo que você não faça ou não cometa atitudes de um pecador. Por quê? Porque você sempre vai necessitar de Cristo para ter tarefas dignas com Deus. Você vai precisar dele em você. Não existe esta coisa de eu não sou mais pecador porque agora me tornei um cristão. Pelo contrário, me constituo ainda pecador, tendo em vista que eu recebi e o admiti, continuo sendo miserável, por se ele não entrar na minha vida e não me ajudar, eu volto para a lama e volto para o estado da onde eu estava, do lugar da onde ele me tirou. É o que João está dizendo aí, porque a salvação se deve a uma obra de mérito dele, não nossa.
Então toda hora, todo instante nós temos alguma coisa para se redimir, para confessar, para se humilhar e fazer valer a pena o que ele sofreu. Mas a partir do momento em que eu começar a levar em consideração que isso é humilhante demais, que isso é muito radical, que esta experiência de tornar público os feitos, os erros e ficar sempre se redimindo, se arrependendo é cansativo demais. Você já tem o anticristo dentro de você. Por isso que João lá, ô servo de Deus, vai dizer para o povo aí que o anticristo já está na terra faz tempo. Não por intermédio de impérios só, mas de pensamentos, características, naquilo que o povo vive todo dia. Nós estamos pregando aqui contra o pecado, eles não querem que pregue. Nós estamos falando aqui do pecado, eles não querem que fale. E quando se fala ainda então de se redimir, se consertar e admitir alguma coisa errada, eles não fazem isso porque eles entendem que eles vão ter que estar voltando para o batismo de novo, voltando para o estágio zero de novo. Filho, você continua pecando mesmo que você não queira. Você sempre erra em alguma coisa. Você pode não cometer coisas para a morte, como disse João. Mas você sempre erra, você sempre falha com ele alguma coisa. Não tenha problemas com isso, em admitir o seu erro, em admitir as suas falhas. Você não pode ter esse bloqueio com Cristo como um crente que você diz ser. Você tem que ter essa liberdade, essa sensibilidade com a fé, de identificar o que você tem que mudar. Porque Ele veio para isso, para nos dar força, para nos dar condição, para nos dar graça e misericórdia, para vencermos estas tendências malignas que estão aqui nesse mundo, essas oferendas satânicas que estão aí fora. Não tenha medo de falar de você mesmo. Não tenha medo de falar o que passa por dentro de você. Porque qualquer coisa que você disser para mim não vai ser diferente também de mim, ou do que eu já superei. Para que fazer essa cara de santo, essa performance de santo? Por que a igreja adotou esse estilo, né? De querer ser superior àquelas pessoas que estão lá fora, e não são. O que nos torna diferente a elas é a escolha que fizemos. A vida que nós temos hoje aqui, eu digo a nível de coisa correta, santa, sagrada, é obra de Cristo, não é obra nossa. Mas se eu nego que o pecado está em mim, se eu nego que sou um miserável, se eu nego me confessar diante dele, eu colaboro para o anticristo, seja de maneira indireta ou direta. O fato de eu recusar que ele veio para isso na minha vida, eu já demonstro que o anticristo está dentro de mim. É isso que talvez seja a parte mais importante do que eu estou dizendo hoje aqui, tá? Eu poderia chegar para você hoje aqui e falar para você assim: olha, eu sou um homem sagrado porque eu tenho 25, 26 anos de exercício pastoral, que tenho mesmo. Sou um homem santo, um homem impecável, um homem isso, um homem aquilo. E você me amar por isso. E falar: rapaz, encontrei o cara que eu vou admirar. Mas pode ser que você me odeie pelo fato de dizer a você hoje aqui que tudo que eu fiz para Cristo não me fez ser um homem sagrado, porque me mantenho miserável no sentido de que sempre preciso dele. E nada posso fazer por você, pois nada vem de mim e nada aqui é meu. Não quero mais esse cara. Não, odeio isso. Ele é pobre. Entendeu? Não gosto, esse cara é pobre. Muito pequeno. Porque o anticristo já é uma perspectiva de também atender essa demanda do cara glorioso, do cara vencedor, do cara que pode tudo, que faz as coisas acontecer, que tem o poder nas mãos.
é isso, ele vai encantar, ele vai atrair multidões pelo aspecto divino, pelo aspecto triunfante, imperialista, dominador. E a sociedade vai adorar isso, vai festejar essa vinda. São aspectos e características dele que já estão assimilados aqui, e aqui estão aqui na vida de alguém aí que eu não sei, que se Deus me mandou tratar essa palavra hoje aqui, é porque algum propósito tem aqui, tá? E que hoje ele quer quebrar. Você não se considera tão pecador assim, então vamos dar um jeito para você. Então vamos, de certa forma aí, pegar você hoje aqui. João 8,44. Leia. João 8,44. Olha o que o Senhor fala aí, pode ler. Você pode pegar o que o Senhor está falando aí para a oposição e alimentar mais ainda o que você está ouvindo de Cristo hoje aqui nessa noite, tendo em vista que aqueles que o Senhor acusa serem filhos de Satanás, eles tinham um sério probleminha aí, que eu estou pregando para você hoje aqui. Eles entendiam de que eles nunca foram escravos e nunca foram pecadores para precisar de um Salvador. De que já estavam constituídos como homens livres, por serem tradicionalistas, por serem da origem israelita, entenda como você quiser. Toda vez que Jesus entrava no mérito de que eles precisavam dele, de que todos estavam carentes do que ele veio oferecer, eles ficavam enfurecidos. O Senhor foi dessa resposta aí. Vocês não me recebem, não admitem que o que eu falo é de Deus, me negam, querem me matar. Por quê? Porque negam ser pecadores, porque não admitem ser miseráveis, porque acham que não estão em falta, ou seja, negam a vinda dele aqui, acham que não precisam, pensam que não precisam de nada que ele veio trazer para cá, ou veio cumprir. Então vocês seguem o padrão do diabo, que é a corrupção, a iniquidade, a devassidão. Segue o padrão de Satanás, que é pegar todos esses aí que pensam como vocês e lá na frente eleger um presidente, um governo para liderar só esse tipo de pessoa. Por isso que o anticristo é o estágio final disso que nós estamos pregando hoje aqui. E não me importo saber quem é ele. Me importo exatamente com a questão de que já há público e pessoas pensando como ele, agindo como se fossem ele. E se vocês não sabem, a ordem mundial, ela é uma das ramificações que Caifás era adepto. Um dos líderes judaicos que perseguiu Jesus e incitou rebeliões contra ele. Já era o que você chama de maçonaria. Tá? Então os caras lá não estavam ali à toa, não. Eles estavam muito bem sabendo que Jesus era tudo o que ele dizia ser. Tudo o que ele dizia ser era verdade, só que eles não estavam ali dispostos a viver esse tempo, mas viver o tempo antigo, que é a ascensão do homem, que é a construção de um mundo aonde a corrupção governe. Aí é que entra o aspecto individual e pessoal de cada um de nós aqui, no sentido de que eu estou há muito tempo na igreja, eu estou há muito tempo na fé, sabe, mas chego na conclusão de que nada do que eu faço contra
a palavra de Deus tem solução. Então a melhor coisa é admitir e reconhecer que o pecado nunca existiu. Já é o pensamento predominante. Até do que Jesus fala em João 16:9, que é uma das ações do Espírito Santo na humanidade, na igreja, nas pessoas, na sociedade, que é convencer o homem do pecado. Lê o texto para o pastor. Amém? Qual é a condenação maior, diz a palavra, do pecado? Porque não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. E o Espírito Santo virá e vos convencerá de todo pecado. Qual é o pecado aí? O pecado é a ausência da crença de que ele veio porque o pecado existe, porque ele veio porque a corrupção nos destrói, de que ele veio porque todos somos corruptos e depravados por natureza. Então, se eu não consigo me convencer disso, essa é a minha condenação. Se eu não consigo me prender em solucionar isso, essa é a minha corrupção, é a minha condenação. Se eu não me prendo nesse propósito de trabalhar o que eu estou errando com Deus, essa é a minha condenação e indicativo que o anticristo já está dentro de mim. Você pode não aceitar, mas eu estou aqui pregando com base e fundamento bíblico. Você não vai conseguir tirar da Bíblia consolo e conchego para ficar se divertindo no pecado como crente, filho, como cristão. Você vai me desculpar. Você não vai conseguir legitimar essa vida dupla que você tem aí, tá? Que é o que eu disse a você. Se há igrejas dando alicerce, tá, para essas pessoas que não querem se santificar e se converter, e entendendo que tudo isso são traumas, dificuldades, cismas, que elas trazem consigo, que nós temos que compreender, ótimo. Abraça que você vai para o inferno com ele também. Dá a mão para ele que você está indo para o inferno junto com ele. Porque enquanto você não aniquilar o que está dentro de você, que desagrada a Deus, você dá prova de que você não crê nele. Não de que você é fraco, impotente para isso, porque você não creu nele. Não de que você não jejua, não ora e não vai na igreja, porque você não admitiu ele. Não o reconheceu como obra de redenção sobre o teu pecado. O teu pai é o diabo aí porque você vive mentindo e desobedecendo, você vive fazendo um monte de coisa errada e você vive como ele vive, Satanás. O que eu te falo você tem dúvida, o que eu te prego você não entende, o que eu te falo você não compreende a minha linguagem, você dá uma desentendida, uma de João ninguém. Mas o pecado, a corrupção, você se conforma, você aceita, você compreende, você entra como amigo disso tudo. Para entender Deus é difícil, para entender o pecado é fácil. Para cair na mão do diabo é rapidinho. Mas para procurar buscar a Cristo, despertar esse interesse de buscar Jesus, sempre tem dificuldade. Vamos orar por eles. A gente ora. Vamos interceder, pastor? Sim, mas eu interpreto como a Bíblia me ensina. Esse cara tem uma arrogância, um ego dentro dele, que não permite ele aceitar de que ele precisa de Jesus Cristo para ser alguém. Ele quer ter autonomia, ele quer ter liberdade, ele quer ter autoridade, ele quer ser alguém sem Cristo. Só que ninguém conseguiu convencer ele disso. Ele está iludido de que ele pode administrar uma vida com Cristo assim. Mas uma hora ou outra vai estourar um estopim dentro dele. Entendeu? Uma hora ou outra, isso vai se despertar dentro dele. Que nem muita gente que entrou dentro da igreja evangélica e não sabia que era gay e agora assumiu. Né? Uma hora ou outra ele vai saber que ele tem uma mulher dentro dele. Né? Que ele nunca deixou de ser. Porque nunca se libertou, obviamente. Você leva esse exemplo para qualquer sentido e qualquer aspecto da tua vida aí. Achei que tinha me convertido. Eu tive um caso aqui de uma pessoa que congregou nessa igreja há anos, tá? Inclusive teve uma vida próxima a mim,
mas constantemente avisando aquela pessoa: você não é crente, você não se converteu de verdade. E ela sempre fazendo aquela cara franzida, dizendo assim: ele não está entendendo. E sabe, o senhor fala sempre isso para mim, mas eu não estou entendendo. E depois aconteceu um monte de coisa, e quando ela saiu da igreja e foi para o mundo, virou espírita. Tá? E uma pessoa conseguir sair de uma igreja como essa, ser espírita, meu filho, é uma coisa fenomenal. Eu acho que ela era surda e eu não sabia, porque eu vivi pregando no ouvido dessa moça anos. Qual o problema dela? Dela emigrar para esse absurdo. O problema dela é que ela sempre teve a interrupção dentro dela, tá? De que nós estávamos exagerando aqui, quando dizíamos: se arrependa, se converta e ame Jesus Cristo como poder de vida. E uma hora ou outra explodiu isso dentro dela. Pode explodir em você se você não resolver. O anticristo pode estar dentro de você, pelo fato de você negar que você é um pecador e um miserável, e que ele veio por causa da tua corrupção, que Jesus Cristo é a única forma de salvação. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 ao verso 12, leia em voz alta para o pastor, por favor. De que o anticristo também seja um governo que impera seu poder sobre aqueles que têm facilidade de aceitar. Olha o que Paulo está dizendo aí. O anticristo vai imperar com poder sobre aqueles que com facilidade aceitam isso aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 ao verso 12, leia. Paulo se aprofunda mais ainda nesse aspecto, de que o anticristo, como obra final, ele venha imperar seu poder sobre aqueles que com facilidade aceitam o quê? A mentira, os falsos prodígios, os falsos milagres, a injustiça, a iniquidade, o erro, porque sentem aversão pelo evangelho, têm aversão pela verdade, tá? Eles não querem a verdade. É isso que Paulo está tratando aí. O anticristo vai vir para esse povo aí, ó, que experimentou o evangelho e não gostou, que ouviu o evangelho e não se sentiu bem, teve lá uns probleminhas, insistiu e não foi de novo e não deu certo, e vai chegar na conclusão de que o anticristo é a melhor coisa para esse mundo mesmo. Ele está pregando aí. Você tem problemas com o evangelho? Você tem problemas com as normas que ele te impõe? Quando nós pregamos aqui, se sente repulsos, ódio, repugnância, te escandaliza. A verdade de Cristo, você já tem o anticristo, porque estas tendências e estas características são dele. Outra coisa que o Apocalipse nos ensina, Apocalipse 13, verso 16 ao verso 17. Por um lado, eles têm admiração por quem mente, por quem engana, por quem é injusto, por quem é iníquo, por quem erra, compreendem mais. Estes, além de terem aversão pelo evangelho, da redenção, do arrependimento, da remissão, da conversão que Jesus trouxe, essa gente se deixa se calar, seguir suas cômodas rotinas cotidianas,
porque suas necessidades vitais se reduzem ao materialismo e à sobrevivência. O sentido da vida para elas é só trabalhar e ser bem-sucedido materialmente. Por isso o anticristo é uma sanção econômica. Ele não vai falar para o povo logo de cara: põe a marca da besta, o chip, o biochip, porque eu quero marcar vocês, que nem se marca boiada. Vocês são um bando de trouxa. Não, ele não vai entrar nessa clareza. Ele já vai receber toda uma sociedade que entende, compreende e assimilou que a tecnologia é um meio de vida bem-sucedida. Que a única coisa mais importante aqui é trabalhar, ganhar e ser bonito, belo esteticamente. É sobre eles que a palavra de Deus fala que o anticristo vai imperar. Sobre gente que tem o conceito de que o corpo vale mais do que a alma. A gente prega a salvação da alma, eles torcem o nariz, porque para eles a melhor coisa que Jesus poderia fazer hoje aqui é dar um emprego para ele ao invés de um lugar no céu. Já são tendências do anticristo dentro da igreja. Quando ela se materializa, quando ela se capitaliza, quando ela volta todo o seu sentido de vida para se promover aqui nessa terra, ela já é mais ou menos o povo escolhido para servir esse cara. Por isso a minha preocupação é o povo, não é ele. Porque nós estamos pregando aqui valores que o dinheiro não paga, mas eles querem aqueles que podem ser comprados. Por isso, sanções econômicas, o anticristo é uma sanção econômica. Por isso vão fazer parte do sistema de serem chipados, cadastrados, de receberem dígitos, números, ordens numéricas, porque eles vão poder imaginar, aliás, uma vida sem status, uma vida sem direitos, porque a sua consciência, o seu caráter, a sua alma já estão à venda, pelo mero prazer, por questões de interesse materialista. O anticristo vai ter público para ser quem ele vai ser, porque a única coisa que importa é isso, é ele facilitar a sobrevivência de um mundo corrupto que Deus queria antes salvar, redimir, restaurar para colocá-lo no céu. Você gosta desse mundo? O crente não. Você tem esperança desse mundo? O crente não. Você espera alguma coisa desse mundo? A igreja fiel não. Nós esperamos Jesus no céu e o arrebatamento da sua igreja. E nós não tiramos isso do nosso coração. Ele nos avisou. Ele nos falou. O crente não entra na igreja para casar, o crente não entra na igreja para ter emprego, o crente não entra na igreja para comprar casa, o crente não entra para ficar famoso. Eu te falei, ele entra para fugir da ira de Deus e entender como se salvar em Cristo. Não adianta. Mas João, não tem jeito da gente dar outro nome? Não tem, há muitos anticristos e eles estão dentro da igreja. Você prega contra o pecado, eles não querem ouvir. Você fala contra o pecado, eles não querem escutar. Você manda eles se arrepender, eles não querem se arrepender. Você manda eles se converter, eles não querem se converter. Mas querem Jesus. Vai entender, né? Mas dizem que são evangélicos, falam que são crentes, falam que amam Jesus, mas não conseguem identificar o pecado. Irmãos, isso é sério. Tá? É a mesma coisa que você chamar de meu amor, quem vai te matar? É você chamar o que está dentro de você de crente? É a mesma coisa, é o mesmo equívoco. Você está nutrindo e alimentando uma mentira dentro de você. Será que hoje não seria o dia importante para jogar isso fora?
e aceitar de que você nunca foi um crente de verdade, tendo em vista de que você não conseguiu atingir as perspectivas dessa mudança, de toda essa aceitação que eu estou abordando com você aqui, a começar pelas tuas responsabilidades, pelo que você viveu no teu passado que você não confessou, de que você não admitiu, que foram erros seríssimos. Então, antes que você comece a fazer monografias de entendimento e compreensão de que você pode ser um homossexual cristão, que esses dias mesmo eu abordei um pastor aí que disse isso, tá? Se um casal de homossexual assumirem o matrimônio, ele entende que não é pecado. União estável para homossexual, para ele não é pecado. Nós estamos chegando a esse ponto. Você que está preocupado com futebol, filho. Você que está preocupado aí, moça, minha senhora, com a roupa bonita que você não consegue comprar, com as cirurgias que você não conseguiu implementar no teu corpo para ficar mais bonita como as mulheres das revistas. Para de ser fute banal. E tenha a visão e a compreensão de que você está perdendo a tua chance, as oportunidades que Deus te deu, de se salvar, de arrumar a tua vida espiritual, de ser um crente verdadeiro. Porque no meio termo nós não vamos ficar. No meio termo nós não vamos conseguir nos manter. Porque a cada dia que o fim se aproxima, mais nítido fica o posicionamento das pessoas. Então vigia. Abre teus olhos, abre teus ouvidos e entenda e compreenda que nós estamos lidando aqui com um poder que nós não podemos subestimar. Pois o diabo já está designado para dar um príncipe e um líder espiritual para quem tem aversão pelo Evangelho do Senhor. Para quem não consegue se humilhar e se arrepender e achou melhor construir o mundo sem sentimento de culpa e responsabilidade. Eu não vou aceitar e não vou admitir que isso aconteça na minha vida. Aí você vê teu lado aí. Falam do falso profeta que vai ser nada mais do que um representante público do anticristo. E a ideia é que o anticristo, por intermédio deste homem, cative a sociedade a um ponto de adorá-lo como se ele fosse um Deus. Tudo para obter favores, você entende? Tudo para obter favores. As pessoas não têm mais caráter, não têm mais consciência, não têm mais dignidade. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, elas vendem por caprichos, por vaidades. Um exemplo claro disso: se mata um pai para se ter herança. Infelizmente, irmãos, nós estamos chegando a esse ponto de pregar para uma sociedade fria, calculista, sem sentimento, sem coração para entender Cristo. E se você é uma dessas pessoas, há esperança e chance de você se tratar. E sabe qual é o caminho disso? Não mentir para você mesmo de que isso está acontecendo com você. Nós estamos ouvindo da boca de pessoas que estavam no nosso meio, de que até em Deus elas estão com dificuldade para acreditar. Tá? Já fiz apelos sobre ateísmo aqui nessa igreja, que veio pessoas para frente, que são batizadas. Eu sei o que eu estou pregando. Não subestime essa palavra. Não estou entrando no mérito de quem é bom ou quem é ruim, mas de pessoas que já estão esboçando, já estão testemunhando, indicando
que o Evangelho do Senhor não tem mais efeito na vida dela. Estão pedindo para nós orarmos para elas amarem Cristo. Se eu falar isso para minha mulher, ora por mim, para mim te amar, ela me joga da sacada. Fala, sai daqui, seu vagabundo. Eu vou orar para Deus colocar amor no teu coração em relação a mim. Isso não tem oração, você gosta ou você não gosta. Toma vergonha. O amor, a fé, seja como for, você tem confirmações na tua vida. Deus te deu um caminho para você se levantar, se reconstruir e se libertar. Ele te deu um Salvador, que fez tudo por você. Eu não vou apelar para você amar aquele que merece todo o teu amor. Conheça Ele então, que você vai descobrir. Sabe, eu estou sentindo fraqueza, pastor. Mas lá fora você não é assim. Com as coisas ruins você não age da mesma forma. Isso é rápido. Então eu sou diferente dos pastores. Vou abrir uma aula de terapia para ele. Não, nós já vamos fazer um apelo aqui para você tomar vergonha e se converter. Vou jogar um azeite nele. Não vamos jogar azeite em você. Não vamos ungir a sua testa. Tem óleo de peroba para cara de pau. Mas hoje eu evito esse óleo na tua vida. Te convoco aqui nesta noite a você destruir, aniquilar o que está dentro de você que te põe contra Cristo e o Evangelho que Ele prega. Eu não aceito esses sentimentos, eu não aceito esses pensamentos contrários à cruz do Senhor. E a sua chamada, vou lutar, vou batalhar, vou quebrar tudo isso. Quero tornar Jesus na minha vida a coisa mais importante. Quero ir em busca do pecador que está dentro de mim, das coisas erradas que preciso me consertar. Porque fazendo isso vou mostrar a Ele que valeu a pena Ele morrer por mim e sofrer no meu lugar. Você tem essas motivações dentro de você? Se não tem, busca. Se não tem, vai buscar. Não pega esse lugar de justo, deixa para quem quer ir para o inferno. Não pega esse lugar onde o santo senta, porque nós estamos no banco do réu, e só um pode nos salvar ali. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.